Oi, boa noite, sejam bem-vindos ao Horseman Show 2019. Para mim é um prazer estar novamente nesse time, estar participando dessa equipe, né, promovendo esse congresso que é muito legal. Agora a gente acabou de assistir a palestra do grande Leonardo Feitosa, um dos meus mentores. E agora essa segunda palestra não vai ser nada diferente. O Gabriel Ângelo, médico veterinário, já é veterano, né, do Congresso Horseman Show. E ele vai falar de problemas que parecem ser simples, mas podem te trazer grandes prejuízos. Vamos conferir. Oi pessoal, tudo bem? Estão gostando do congresso? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Gabriel Ângelo. Nós vamos estar falando sobre muitos assuntos importantes para o dia a dia. Então você que cria cavalo, você que trata do cavalo, não pode perder essa palestra. Nós levantamos algumas questões que vão fazer total diferença você ter esse conhecimento no dia a dia, né, doutor? É isso aí, a gente separou algumas coisas bem legais aí para vocês. Tudo rotineiro do dia a dia, então é uma dúvida que todo mundo tem, só que pouca gente tem o conhecimento para isso daí, então a gente resolveu fazer uns tópicos aí para vocês, que a Ellen vai estar falando já já, e a gente vai estar respondendo, tá? Lógico que eu vou estar online aí na hora da palestra, então eu vou estar respondendo todos vocês também, qualquer dúvida que tiverem durante a palestra, tá? Certo. Eu pensei em a gente começar falando sobre a prevenção de contaminação do bebedouro. Certo, é um assunto muito delicado. Muitas pessoas deixam a desejar nessa higiene, porque eles acham que é só deixar o animal lá, pronto, acabou, né? Então a gente tem, separado em duas partes, os animais que são encocheirados e os animais a pasto. Os animais a pasto já tem mais problema ainda também por questão de o pessoal usar mais banheira, usar, vamos falar assim, as gambiarra do brasileiro, né? Então eles acabam usando isso daí e falta muita higiene. Você chega lá, tá um lodo puro mesmo naquilo lá, né? Então já é uma complicação porque a pessoa não vai fazer a limpeza adequada, então ele vai limpar só quando tiver preto o negócio, então já tem muita contaminação. E também no caso da cocheira também, o animal ele está encocheirado, ele não pediu para estar lá. Então o mínimo que a gente tem que fazer é manter o máximo de higiene possível. Como que seria isso daí? Pelo menos 2 vezes por dia a gente está tirando essa água, esgotando o bebedouro e fazendo a lavagem mesmo do bebedouro. Pode estar fazendo com água e sabão ou apenas com a buchinha com algum antisséptico, pode ser uma solução clorada ou algo que ele tiver ali. Tem muita gente que tem cavalo também e tem ordenha, né? Mexe com gado de leite. Pode também estar utilizando esses produtos, né? Então nada impede que ele use sim um antisséptico para estar usando ali no bebedouro. E se essa higienização não for de forma correta, quais as complicações que pode trazer para o animal? Desde um leve desconforto abdominal até uma cólica muito forte, porque a cólica ela é só um sintoma, mas ela pode vir de diversas maneiras. Então isso daí pode vir de uma infecçãozinha simples, pode vir uma cólica mesmo, pode vir agravar mais e também pode estar desregulando a parte de microbiota intestinal. Porque está vindo algo estranho no organismo dele que não era para estar ali. Lembrando que no intestino tem sim bactéria e as bactérias são desejáveis que estão ali. Só que tem outras que elas não podem estar ali. Então está adentrando no organismo algo que não era para estar ali, né? Legal. Outra questão que a gente ia levantar é sobre restos de comida no coxo. É outro também problema muito né? frequente. Principalmente também quando eu brinco que eu falo que é a síndrome do domingo, né? Porque às vezes o funcionário não está no domingo e vai outra pessoa tratar, às vezes a pessoa não trata, ou até mesmo trocou de funcionário, alguma coisa do tipo assim, e chegou lá, tá a comida no coxo, a pessoa ou por preguiça ou até mesmo por falta de conhecimento, não tirar essa comida e acabar colocando por cima. Isso daí vai ficando velho. Então o animal não comeu aquela parte de baixo, colocou a nova, ele comeu a de cima, aí vai ficando velho ainda. Até chega um ponto que fica mofado, literalmente, aquele trato. Então eu já fui em muita propriedade que o animal estava com cólica, que é um problema que dá mesmo no animal, ou até mesmo um botulismo, que já cheguei em propriedade que o animal estava morto, o proprietário não sabia por quê. Então eu comecei a avaliar o animal estufado pra caramba, sintoma. Eu falei, olha, provavelmente é botulismo, vamos dar uma avaliada aqui. Aí cheguei no coxo, tava
fungado o mesmo trato. Porque o tratador deixava lá e ia colocando novo. Então estava azedo, estava muito fedido o trato e era o caso de botulismo. Outro caso também é a cólica, né? Ele dá uma cólica, a maioria das vezes uma cólica gasosa, que daí aumenta absurdamente os gases no intestino. O animal estufa demais, fica muito difícil de tratar ele e às vezes pode até dar uma torção, né? Mas a dica que eu falo é sempre tirar mesmo esse resto da comida. Eu sempre falo para os proprietários, quando eu vou atender esse caso, eu falo para eles, olha, é muito simples aqui. Imagina que você colocou arroz e feijão no seu prato e você saiu ou foi atender o telefone e você voltou, a comida esfriou. Aí você fala, vou comer depois. Só que você não vai comer no outro dia já está azedo. E o animal não tem escolha, ele está ali e é o que a gente está oferecendo. Então a gente precisa sim fazer essa higiene e sempre prevenir do que remediar, porque é muito caro e pode perder o animal, né? Sim. Aproveitar que a gente está falando sobre isso, e o feno molhado pode causar algum dano para o cavalo, pode prejudicar de alguma forma? Sim, também pode dar a cólica, né? Só que daí é uma cólica um pouco diferente. Aqui na região a gente tem alguns casos também disso daí, eu atendo bastante, porque tem muito lugar que faz feno, que não é de maneira profissional. Feno mofado, filé molhado, não, né? mas é na mesma, o mofado, o molhado dá na mesma ali. Então não tem problema. Ele molhado, ele vai fungar. Então assim, se ele fungar, pode ter risco de botulismo ou outra coisa. E ele molhado, ele vai desregular a microbiota também. Só que esse tipo de cólica vem através de uma diarreia, entendeu? Então é um pouco diferente. Geralmente, animal, dependendo do tipo de capim que ele estiver comendo, e tiver numa época que tiver com brota ou alguma coisa do tipo, a cólica ela vem de diarreia. Quando a gente faz a colheita do material retal, no caso as fezes do reto, a hora que a gente aperta, ela sai muita água. Então eu sempre mostro para o proprietário, né? Então eu tiro as fezes, mostro para ele, olha, tá com muita água, então foi alguma coisa ou de feno molhado ou até mesmo do capim que ele acabou comendo que estava com brota, outra coisa do tipo. Então é difícil também. Aqui na região a gente tem esse tipo de problema, então na região do pessoal também, eu acredito que vai ter, de propriedades que fazem o feno por conta, só que não de maneira muito profissional. Às vezes corta numa época errada, né? Ou não faz a secagem adequada. Então é um feno bonito, você olha, nossa, bonito, só que daí ele não está seco, ele está molhado. Isso daí você armazenou, aí ele funga. Né? Então pode dar o problema da cólica ou pode dar um problema diferente aí depois, né? Por questão do fungo. Fungos, estamos falando de fungos, e fungos na orelha do cavalo? Outro problema também que o pessoal sempre me pergunta, né? O que passar, o que eu faço, o que dá para fazer, reza, não reza, mas isso daí é chamado de placa oral. Tá? Então, quando que a pessoa me chama ou chama o veterinário? Quando já está muito feio. Infelizmente. Então isso daí começa com umas pintinhas brancas, né? Aí o pessoal costuma passar iodo, passa tanidil, passa tanitop, passa hipoglós, passa um monte de óleo queimado, gente, não faça isso pelo amor de Deus, tá? Até mesmo tem gente que passa limão no animal, nossa, limão. Então assim, é muito simples, limão, se você passar em você e sair no sol, o que vai acontecer? Não precisa ser gênio para descobrir, né? Então não passe no animal, pelo amor de Deus. Chama o médico veterinário que ele vai saber a melhor resposta. Voltando na placa oral que eu estava comentando, ele é um papiloma, é da mesma família de bovinos, né? Então assim, é do HPV, e a gente tem o tratamento, tem um resultado muito bom com pomada humana, que é para tratamento do herpes vírus. Tá? Então assim, não é uma coisa assim tão simples, só que é um negócio fácil de tratar, tratando adequadamente. Então sempre o profissional tem que avaliar. Às vezes vê uma manchinha, só que às vezes não é placa oral, né? Tem alguns tipos de problema mesmo, uma dermatofitose, que depois pode estar ocasionando no corpo do animal, né? E isso daí vai passando para outros animais. A placa oral, ela é um pouco diferente, ela pode ser em uma orelha ou duas, né? Na uni ou bilateral. O meio de transmissão dela ainda é um pouco questionável, eles ainda estão pesquisando, que pode ser através de moscas também, então tem essa teoria. Ela pode passar para outro animal às vezes, então está em pesquisa isso daí ainda.
E a gente tem essa dificuldade, porque ela começa a espalhar mais e o proprietário vê a hora que o animal nega a cabeça, na hora de cabrechear ou fazer alguma coisa do tipo, ele começa a negar muito, né? Ela não dói de um jeito assim, só que depois chega uma hora que ela acaba inflamando aquele conduto, né? E pode vir ocasionando outros tipos de problema. Porém, ela em si é fácil de tratar, só que tem que pegar no começo, né? Entendi. Deixa eu ver mais uma questão aqui que a gente levantou. Braquiara causa alergia? Sim, sim, acaba causando. Ela e o miquim, que o pessoal fala, né, também dá aquela descamação de pelo na face. Então, um dos sintomas da alergia braquiária é mesmo a perda de pelos, que é a alopécia, né, ele acaba perdendo os pelos da face e também do corpo. Miquim também, né, então fica um diagnóstico diferencial ali, que a gente fica nas duas bases. Porém, a gente já tem que avaliar o que esse animal está comendo, como que ele está, quando que começou esse problema. Então a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita, conversar com o proprietário para chegar no bom senso, né? Então, assim, é um problema de pele? Só que ele é secundário. Então o que está ocorrendo ali? Está dando uma dermatite, só que é uma dermatite que está acontecendo por questão da braquiária. Aí você eliminando a causa, corrigindo a alimentação desse animal, já vai mudar isso daí e já vai parar, né? Já vai cessar. Então, às vezes a gente entra com corticoide, um grupo de corticoide para desinflamar a pele, desirritar, parar com isso daí, entra com alguma pasta também, que é a base de vermectina, e tirando o animal dali já vai resolver. Então, o que eu aconselho? Tá com suspeita? Já tira o animal dali, entendeu? Não precisa chamar o veterinário e deixar o animal. Já tira o animal dali. Se tá com a suspeita, vamos tirar. Aí sim a gente chama o médico veterinário e pede um tratamento, né? Legal. Uma coisa que é muito comum em fazendas, eu acredito que por causa de armazenar ração, feno também, ratos, morcegos, né? O que você poderia falar para a gente desse assunto, né? Como evitar doenças? O que fazer quando tem uma infestação de ratos e morcego? Às vezes a pessoa está ali preocupada em matar o rato, coloca algum veneno que pode acontecer do cavalo, né, ingerir também e causar um baita estrago, né? Ou em segunda instância ainda, até mesmo todo mundo tem cachorro que mexe com o cavalo, é difícil que não tenha cachorro e acaba vindo intoxicação. Eu tendo muita intoxicação também em cachorro por questão disso daí, do veneno para controlar rato. Só que a palavra-chave é o quê? Higienização. A higiene é o principal. Ah, mas eu tenho higiene. Tudo bem, só que você está lidando com ração, está lidando com milho, está lidando com tudo isso daí. E tudo isso daí atrai mesmo o roedor, né? Então, atraindo o roedor também vem outras coisas. Vem serpente, vem para poder se alimentar do rato, né? Entre outras coisas do tipo. Isso daí é um problema que é muito difícil, porque a gente está com o problema do rato, só que o rato só está ali, tranquilo. Só que tem um porém, leptospirose, entendeu? O rato vai violar o saco de ração, acaba urinando, se ele tiver a leptospirose, vai passar para o animal, né? Então é um tema que é delicado, a gente tem que tomar muito cuidado na armazenação da ração, a gente tem que levantar do solo, então não pode colocar diretamente a ração no solo, colocar em pallet, fazer o controle sim. No caso com veneno a gente pode fazer, só que em lugares estratégicos, né? A gente não vai ficar colocando em qualquer lugar. Então tem que colocar assim em lugar estratégico, tomar cuidado com o cachorro também para ele não se intoxicar em segunda instância, né? Aí do restante é automático. Você eliminando a parte de praga de rato, você já elimina também parte de serpente, de cobra, entre outras coisas. E se o cavalo for mordido por morcego, o que eu faço? Tá, se ele for mordido, no caso, a primeira coisa que você tem que fazer mesmo é chamar um médico veterinário para que a gente possa fazer um protocolo, no caso, se a raiva está voltando, vamos falar assim, porque a gente ficou um bom tempo sem ter problema de raiva, aqui na região tá, litoral tá, para cima tá, então tá voltando porque o pessoal não está vacinando, né? Então a vacinação tem que ser corrigida.
tem que fazer todo ano, é um negócio que é extremamente barato, muito barato, é coisa de centavos, pessoal, centavos custa a vacina e eles não fazem, né? Então já tem que prevenir, não é esperar um morcego morder para depois a gente tentar tratar. Então prevenindo você já fica mais tranquilo. Mas beleza, vamos lá, voltando à questão. Ah, mordeu, o que eu faço? Tem um produtinho em casa agropecuária que chama Vampiricide, né? Ele, acho que, se eu não me engano, é o único do mercado, né? Então, outra falha que eles fazem é pegar a pasta e passar inteiro. Não é passar na onde o morcego chupou o sangue, e sim em volta. Porque ele vai lá, ele vai sentar, ele vai tirar aquela casquinha para se alimentar de novo, né? A saliva do morcego, ele tem um agente que é anticoagulante, no caso ele dá uma hemorragia, vamos falar assim, para poder vir o sangue. Então ele consegue na hora, ele lambe aquela partezinha, vai sair aquele coágulo e já vem o sangue, né? Só que daí, se tiver a pasta ali no local, ele vai embora, ele não vai. O interessante é o que? Ele vai voltar, então você sabe que ele vai voltar. Então você vai passar em volta ali da ferida, para ele só se sujar. E o morcego é um bichinho muito limpo, né? Todo mundo tem nojo, tudo bem, pode ter nojo, só que ele é muito limpo. Então ele vai voltar, ele vai se limpar, e nisso daí ele vai se contaminar e vai acabar morrendo. E automaticamente os outros também, porque eles em grupo se limpam. Então um ajuda o outro a se limpar, um fica lambendo o outro para ajudar nessa limpeza. Então também vão acabar morrendo. Então o que eu aconselho mesmo é a parte da pasta Vampiricide para passar ali naquela lesão. Legal. Outra questão que foi levantada é a cama da baia, né, que é a forragem. O que fazer para evitar a doença nos cascos? Certo. No caso, a cama também é um assunto delicado, né? Hoje todos os assuntos aí que a gente pegou é delicado, né? Então, pros cascos, de qualquer jeito, vamos falar assim, já vamos pegar das duas partes, respiratório e casco. Dos cascos, a gente tem sempre que estar limpando mesmo, no caso, diariamente, 2 vezes por dia, a gente tem que estar tirando o excremento, a urina e as fezes, né? Pelo menos a cada 10 dias ou a cada 15 dias, você tem que tirar toda aquela cama, passar um cal na baia, né, que eu aconselho bastante, esperar secar e jogar a cama nova. Só que quando fizer isso, você não vai jogar a cama nova com o animal lá dentro. Né? E assim como você vai fazer uma reposição só, no caso, eu tirei bastante aqui, eu vou ter que repor um pouquinho, pelo menos um carrinho, um saquinho de cama. Aí você vai lá e joga com o animal lá dentro. Dá um problema respiratório, dá um problema de entupir canal lacrimal, que daí o cavalo começa a lacrimejar bastante e incomoda muitos olhos. Pode perceber, quando você mesmo está trocando a cama, você mesmo fica com o olho meio irritado, fica lacrimejando. Agora imagina o animal, né? Então é a mesma coisa. Se você tem pulmão, tem coração, tem todo esse sintoma, ele também vai ter. Então tem que usar a cabeça e tirar o animal dali, depois você coloca, né? E no caso o problema respiratório vem através disso daí, só que também por pessoas que não fazem a higiene correta, ela acaba deixando a urina mais tempo ali, e isso daí acaba, vamos falar, evaporando, né? E acaba obstruindo não, mas ele acaba prejudicando a parte do pulmão, fazendo uma pneumonia aí, secundária, né? Então é bem perigoso, então a gente tem que tomar cuidado. O proprietário me chama quando o animal parou de comer, uns 2 dias mais ou menos, aí você chega, o animal está com febre, bastante febre, aí você vai ver o animal está com pneumonia, só que você entra na baia e já está aquele cheiro de amônia, né? Por causa da urina. Então ele vai ter esse problema respiratório e automaticamente o casco também, porque está com umidade, né? Então para você evitar tudo isso, fazer a troca bem certinha mesmo disso daí, colocar o cal e tirar o animal quando for fazer, né? Agora automaticamente você fazendo isso daí não vai ter problema. Legal. Eu quero falar de um assunto muito importante que a gente vê muito em fazendas. Eu já presenciei, antigamente fazia-se muito. O que é? É complicações na castração de equinos por pessoas não habilitadas. Isso é uma coisa polêmica e eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre as complicações que causam, que ocasionam quando uma castração é feita
por uma pessoa não habilitada. Certo. É um assunto também que é muito complicado. Eu atendo muito animal com isso, né? Mas como assim, Gabriel? No caso assim, Ellen, eu faço pouquíssima castração em equinos. Pouquíssimo. O pessoal não chama o médico veterinário. Ele chama qualquer pessoa, menos o médico veterinário. Só que lembrando, a gente tem um protocolo de anestesia, a gente vai fazer o animal dormir, ele vai relaxar, ele não vai sentir nada de dor, ele vai voltar tranquilamente, sem lesão nenhuma, né? Então o pessoal prefere pagar uma pessoa que cobra 100, 150 reais aí, um zero não sei da quanta, para fazer esse procedimento, né? A frio, porque não usa anestesia. E, gente, é desumano. É desumano. É só você colocar na cabeça. Se você não aguenta um petelequinho, já chora de dor, agora imagina cortar a frio, né? Então, a gente tem que usar um pouco a cabeça e ver que não é humano fazer um negócio desse. As complicações aí que eu tenho pego. Semana retrasada, peguei uma aí, fratura de coluna, tá? O proprietário pagou 12 mil no cavalo, chamou um não habilitado, me chamou depois de dar o problema, né? Aí não tem o que fazer. Quebrou coluna. Entendeu? Por quê? Vai forçar o animal a deitar, né? Então ele vai usar. Nós veterinários brincamos, né? Que tem os anestésicos, as inas, né? A gente fala cordocaína, porque não é anestésico, mas na corda. Então eles vão forçar o animal mesmo, ele vai se bater, ele vai fazer força, aí acabar lesionando mesmo a coluna. E aqui em Pilar, só aqui eu já peguei 3 casos. Em Bauru, quando eu morava lá, já peguei vários casos. Havaí, já peguei muito lugar de fratura de coluna por questão disso. Então, assim, o cara praticamente perdeu 12 mil reais, né? Aí, essa é uma complicação. Outra complicação, fibrose, né? Então, a pessoa castra o animal, aí depois de um tempo fala, nossa, mas tá ali de novo, né? Então, muitas pessoas já viram e falaram, eu acho que não castrou direito. Lógico que não castrou direito, não foi um médico veterinário, né? Aí forma uma fibrose e parece um testículo. Você olha lá e fala, não, mas não é castrado, é uma fibrose que formou. Só que às vezes na época errada que castrou. Tem a época para castrar, né? Então, não estou falando de lua, tá, gente? Esquece esse negócio de lua, tá? Estou falando que é época, a idade do animal, tá? Então, às vezes pode dar isso daí, dessa fibrose. Uma higiene também não adequada vai dar essa fibrose, certo? Material, o que eles usam? Nem luva usa, não faz nada, usa uma faca lá, depois corta o pão né, com a faca. Então, pode dar esse problema da fibrose. Outro problema, tétano, né? Então, já tem de caso também de tétano, ou a pessoa vai fazer com faca, normal, não é esterilizado, não é nada. Aí o animal pega um tétano, a pessoa gasta pra caramba, e isso se a gente conseguir salvar, né? Então, trataменtinho de tétano vai dinheiro. E olha que não tem para onde a gente correr, tem que fazer. E ao invés de pagar o médico veterinário para fazer a castração, aí depois vai gastar com o quê? Com consulta, mais acompanhamento, mais medicamento, fica 3 vezes o valor, né? Outra complicação, hérnia. Esses tempos eu peguei uma para refazer. Aí intestino para fora, o intestino saiu, né? Então saiu uma parte ali do epíplon, que é a gordurinha que fica dos órgãos. Aí o proprietário me chamou, o cavalo estava com sintoma de cólica, né? Mas era uma cólica secundária ali a isso. Então eu tive que sedar o animal, fazer o protocolo de anestesia, abrir tudo ali, fechar o anel herniário, tudo certinho. Então assim, uma cirurgia que era para custar X, 3 vezes mais depois, porque a complicação é muito pior. Então não compensa, o risco não compensa. O animal vai sentir a dor durante o procedimento, ele pode ficar traumatizado depois. Não tem mais essa, ele tem que sentir dor para ele ficar bom. Não tem. Então assim, Leonardo Feitosa, o Léo, pergunta para ele. Não tem que sentir dor. Você tratando o animal bem, dando bem-estar animal, que é o que ele fala, Sim. não tem erro. Não tem que sentir dor animal para ele ser bom. Olha a cabeça da turma, não tem que pegar bicheira para sarar.
Imagina, não tem que pegar nada, é só você tratar bem certinho, pronto, acabou. Só que lógico, tem que ser com o médico veterinário habilitado, né? Porque é uma cirurgia e só a gente que está habilitado a fazer. Aproveitando que a gente está aqui conversando, a aplicação de medicamentos de forma incorreta também pode gerar muitos danos para o cavalo, né? Sim, sem dúvida. No caso, a aplicação de medicamento é um problema que eu tenho encontrado bastante, né? Tanto é que o pessoal fica ligado que eu vou soltar depois no canal, a Ellen também vai soltar. Estou preparando uma videoaula para vocês, um curso de aplicação de medicamento, tá? A gente vai ver como que faz para pegar uma veia, como que a gente faz com uma injeção intramuscular, subcutânea. Então vocês vão aprender tudo bem certinho, não tem como errar. Isso daí eu garanto para vocês. É só vocês assistirem que não tem como errar. Vocês vão sair dali bem. Ah, mas eu não estou com animal. Tranquilo, você vai estar vendo fazer e não tem como errar. Essas dicas que eu vou dar para vocês é infalível, tá? As complicações são muito grandes, Ellen. Então assim, intramuscular, subcutânea, intravenosa. Esses dias eu atendi uma égua que a pessoa foi fazer a injeção na veia e acabou pegando a artéria. Né? Aí aplicou, o animal caiu de costa, já ligou para mim, eu fui correndo lá, estava em choque, morreu. Nossa Senhora. E toda a parte de higienização, uma injeção que pega o músculo também pode gerar uma lesão ali no cavalo, né? Sim, dá um abscesso, né? Então por causa da contaminação. A seringa, ela chama seringa descartável. Ou seja, para você usar e fazer o quê? Descartar. Né? Então o pessoal vai lá, usa até sair os números. Ela é descartável para jogar fora. Uma coisa que eu falo, capinha de agulha, o pessoal deixa a agulha tudo solta na gaveta. Não é porque é no animal que a gente não vai tomar esse cuidado. Faço uma pergunta para você mesmo. Nossa, eu vou ter que aplicar uma injeção em mim. Eu usaria essa seringa? Usaria essa agulha? Se a resposta for não, você não faz no animal. E quando, eu não sei o nome daquela lesão, que ela incha? Abscesso. O abscesso. Porque quando isso ocorrer, o que eu tenho que fazer? No caso, Gelo? aconselhável, não, porque assim, o abscesso ele já é o pulso que está lá dentro, né? O máximo que você pode estar fazendo é bater uma agulha de alto calibre, né? 40-12 ali, para tentar ver se solta alguma coisa, né? Para aliviar esse pulso. Se não vier nada na agulha, aí tem sim que chamar o médico veterinário, porque às vezes a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico pequeno. Porque o que pode ocasionar se isso acontecer? No caso, ele começa a ter uma Sentir infecção, dor. sim. Aí depois ele começa a travar o pescoço, ele não vai querer comer, ele vai negar, tá com muita dor, não vai comer mesmo. Ele começa a emagrecer, depois essa infecção começa a espalhar e pode dar uma infecção generalizada e vir a morrer. Nossa, você vê que uma injeção mal aplicada pode ocasionar tudo isso. Então, esses dias mesmo eu peguei um caso que o proprietário aplicou a injeção no local errado, ele aplicou bem em cima, pertinho da crina ali, onde sai a crina, né? Ele aplicou ali, deu um abscesso muito forte, a chance de ter uma contaminação e levar um caso de meningite é muito grande, porque a medula acaba passando ali por baixo, né? Então ela está protegida pela coluna cervical, ela passa ali, então vai dar uma meningite. Então, por bobeira, pode perder o animal. Então, pessoal, fica esperto. Gabriel, muito obrigado por mais um ano estar junto conosco. Fala um pouquinho pro pessoal, você tem uma previsão de quando você pretende lançar essa palestra, esse curso ensinando a aplicação correta de medicação, como que estão os projetos? O projeto já está praticamente pronto, né? Então só falta finalizar algumas coisas burocráticas ali mesmo. Eu acredito que até o finalzinho do ano, ou no máximo, no tardar janeiro do ano que vem, já está tudo liberado o material para o pessoal estar assistindo, né? Fala pro pessoal a sua rede social para eles estarem seguindo, que você vai estar, né? Sim, postando lá. Meu Instagram é Gabriel Vettiangelo, certo? E a minha página no Facebook é Clínica Veterinária Santo Ângelo. Pode entrar lá, curte, vocês vão gostar bastante do conteúdo. Na página do Face eu coloco muitos casos clínicos, muitas cirurgias que eu estou fazendo. Então aproveita e não fica de fora, que tem muita dica também que eu acabo dando por lá. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Gente, eu adorei essa palestra. Ele nos mostrou que dá para resolver as coisas de uma forma simples, né? E acaba hoje, né? Essa foi a segunda palestra, por hoje é só.
Amanhã também serão só 2 palestras. A partir de quarta-feira até domingo nós teremos 3 palestras diárias, que começam às 20, 21 e 22. Então se programa e não perca, que tá demais esse congresso. A gente se encontra. Tchau, tchau. O que é o acesso ouro? O acesso ouro é uma forma de você obter todas as palestras do congresso por 1 ano. Você pode assistir quantas vezes quiser, da onde quiser, a hora que quiser. Ao adquirir o acesso ouro, você vai ter acesso a um portal de membros, onde você vai assistir às suas palestras e poder tirar as suas dúvidas, onde vai existir um suporte que vai poder te ajudar, vai te responder. E apenas nessa semana você vai poder adquirir o congresso por um valor especial. Esse valor está aqui na nossa página. Após o dia 24, você ainda vai ter 1 semana para adquirir o congresso. Porém, ele já vai estar no valor normal. Se você quer adquirir o acesso ouro, recomendo fortemente que você adquira ele essa semana, senão você vai perder do desconto. Se você tem ainda alguma dúvida sobre adquirir o acesso ouro, nós temos um chat aqui embaixo e tem uma equipe de prontidão para te responder. Nos procure, ok? E eu fico por aqui. Tchau, tchau.